Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, com amigos, trocando a experiência. Agradecer ao seu Altamiro e a todos os demais da casa pelo acolhimento que sempre temos aqui. E mais uma vez viemos fazer uma explanação de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez, nós em outra casa fomos convidados a retornar um outro tema, o capítulo 2. E nessa caminhada que a gente está fazendo aí, capítulo a capítulo, nós já estávamos lá no capítulo 24, mas agora nós vamos fazer o capítulo 2. E eu vendo aqui, quando que iniciou essa caminhada, nós começamos isso aí em 2017 a fazer essas palestras capítulo a capítulo do Evangelho. Já estamos aí com 5 anos fazendo elas. Não terminamos, mas estamos aí no caminho. Então, mas retornando a esse tema que é muito interessante, é muito fascinante, porque Kardec não coloca lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo por acaso. Não é assim que ele organiza a sua obra. Kardec é o codificador porque ele organizou, ele codificou. Ele tinha toda essa ciência que ele tinha, já antes, como Rivail, de ser um professor, de ter uma didática de ensinar. E isso tudo ele aproveita para organizar as suas obras. Então, Kardec ele começa com a base. E depois ele vai agregando conhecimento, utilizando o conhecimento anterior. Ele vai utilizar de maneira didática esse conhecimento que ele quer passar. Então, lá nos primeiros capítulos, ele seleciona aquilo que dá sustentação à doutrina espírita. E o do capítulo 2, ele coloca como título: Meu reino não é deste mundo. É fundamental nós entendermos o que o Cristo quis nos dizer com essa passagem que está lá naquele diálogo que muito é relembrado, no diálogo dele com Pilatos, em que Pilatos pergunta se ele é rei e ele dá essa resposta que serve de título a esse capítulo. Não é? É de suma importância entendermos isso. É base fundamental do Espiritismo. É base do cristianismo nós entendermos o que essa mensagem quer nos passar. E é claro que nós não trouxemos aqui nada de novo, nada que seja nosso. Nós trazemos aqui mensagem que é repetida e repetida, retirada do Evangelho do Cristo, depois pinçada por Kardec, explicado por Kardec. E nós estudamos lá, assistimos palestras de outros oradores, outros palestrantes, expositores, e a gente estuda e traz aqui nenhuma novidade, mas algo com a ideia que a gente possa refletir essa noite no que Kardec quis nos dizer e o que o Cristo, e qual a mensagem que o Cristo quis nos passar nessa passagem fantástica que Kardec pinça lá do Evangelho do Cristo, do Evangelho de João, nesse momento essa passagem está lá no Evangelho de João 18, 33, 36 e 37. Mas nesse capítulo ele vai falar sobre a vida futura, sobre a realeza de Jesus e sobre o ponto de vista. E na instrução dos Espíritos, falar sobre uma realeza terrestre. A gente pretende, nesses 25 minutos que nos restam, fazer uma exposição a respeito disso para que vocês reflitam sobre essa passagem. Mas não podemos entrar nessa passagem sem antes lê-la, sem ler aonde está colocado, para que a gente se ambiente e consiga buscar lá de onde Kardec tirou toda essa reflexão que ele vai nos trazer. E está lá: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não está aqui. Disse então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei.
Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aqui já temos uma sutileza no diálogo. Pilatos já entendeu que ele falava de um reino que não era da lei. Então ele pergunta novamente ao Cristo se ele é rei. E ele diz tudo isso. Essa pergunta não é uma pergunta política. Ele já tinha entendido que o Cristo não tinha um território para governar. Ele quer saber, ele transmite essa pergunta além. E o Cristo não nega ser rei. Só que ele diz que o reino dele não é desse mundo. É uma pergunta teológica. Existe algo mais nessa pergunta, né? Mas isso é só uma reflexão. Porque o mais importante aqui nesse diálogo é que o Cristo nos estabelece a máxima da vida futura. Não é? Da vida além desse momento. E Kardec vai nos dizer o seguinte: todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Kardec segue: com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreende ou consideram pueris a maioria de suas mensagens. Sem a necessidade, vejam bem, todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Olha a importância do assunto. É porque sem nós entendermos que existe uma vida futura, como nós vamos entender, como nós vamos compreender justiça divina? Se nós não entendermos que tem uma vida futura, nós não vamos compreender porque alguns têm uma saúde perfeita e outros não. Porque alguns têm uma capacidade intelectual gigante e outros nascem sem, inclusive, desenvolver uma capacidade mínima cognitiva. Como entender a justiça divina se nós imaginarmos que só temos uma vida e uma chance? Como nós vamos entender quando abrir lá o Evangelho segundo o Espiritismo e nós nos depararmos com aquele capítulo do homem de bem e olhar que o homem de bem tem todas aquelas características, e como nós em uma vida vamos entender que é possível chegarmos até lá? E aquilo ali é só explicação, porque aquilo ali é explicação de algo que o Cristo nos afirma. O Cristo diz: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E aí como nós, seres, cometemos erros e falhas, pelo nosso estágio que estamos aqui no plano, né, no nosso estágio de mundo de provas e expiações, depois lá de uma certa idade, de ter cometido muitos erros na vida, como a gente vai olhar e dizer assim: não, eu consigo, porque eu também sou Deus, eu vou fazer a mesma coisa que o Cristo? A gente olha para nós mesmos e não é possível. E aí nós não compreendemos o que o Cristo quis nos dizer. A gente vai achar que aquilo ali é só uma figura de linguagem ou só um estímulo. Mas não, é pura verdade. Nós somos fadados a ser espíritos de luz, Cristos também, mas não uma vida só. Mas para que nós entendamos isso, nós temos que entender que existe uma vida futura, mas uma vida que nos dá capacidade de desenvolvimento, uma vida que não para. Todo cristão, meus irmãos, todo cristão acredita na vida futura. Os judeus também acreditavam na vida futura, mas de uma maneira de poucas luzes, vamos dizer assim. Não tinham compreensão, era uma ideia remota do que seria aquilo, não é? Uma ideia incompleta. Eles não compreendiam que a vida futura era o prosseguimento desta vida, que nós não paramos de evoluir. Se nós entendermos dessa forma, a gente começa a compreender o que o Cristo quis nos dizer. Se não, fica
Fica impossível de entender esse raciocínio, não é? Então ele vai dizer que esse princípio da vida futura é o que dá alimento a tudo. Se nós entendermos que existe uma vida futura onde nós progredimos e retornamos aqui, como nós entendemos aquela frase fantástica que muita gente repete do nosso irmão Chico Xavier, que diz que nós não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas nós podemos começar hoje para fazer um novo final. Se nós entendemos que depois dali é um julgamento, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório e acabou. Só tem essa chance. Isso também é acreditar em vida futura. Por isso que ele diz, todo cristão acredita em futuro, mas alguns têm uma ideia inexata do que seja essa vida futura. E até uma ideia que se discute a justiça dela, né? Como entender que como entender se tem esse princípio da vida futura, onde que é lá que se desenvolve, é lá a realidade, que nós voltamos aqui, porque nós estamos só de passagem, e quando a irmã Dor vem nos visitar? Como dizer que nós estamos aprendendo com ela, que ela muitas vezes é uma benesse para nós, para nos alertarmos do caminho errado que estamos seguindo? Se nós achamos, mas eu fiz o que tinha que fazer agora, porque eu vou sentir dor agora. Dor, eu digo não só dor física, mas a dor moral, né? Tudo isso tem justificativa quando eu entendo que esta vida é só uma passagem. Quando eu tenho essa perspectiva de vida. Essa perspectiva de vida, mas eu tenho que ter ela. Eu tenho que me apropriar disso, eu tenho que acreditar nisso. Porque daí eu mudo o meu jeito de olhar a vida. E eu vou contar uma história para vocês, que é uma história de personagens de desenho animado, mas que conta uma realidade disso. Conta o quanto é importante, como nós devemos compreender e acreditar nessa vida futura, na reencarnação, na nossa evolução. Vou contar para vocês a história dos celtas. Não é? E aí um parênteses. Allan Kardec, que é o codinome que o professor Rivail escolheu, é o nome que ele usava quando ele era um druida na antiga Sé. Um druida. E aí ele, né, o mentor dele, contou a história para ele, readotou esse nome, né, de uma encarnação anterior que ele tinha na época que ele foi um druida lá na Gália. Pois aí os celtas são nada mais que os gauleses. E aí eu vou voltar àquela historinha do Asterix, do Obelix, tá? Os gauleses, quem conhece a história. Então virou um desenho animado, eles tomam uma poção mágica e César fica louco com eles, não consegue, eles batem nos romanos, mas tem um druido, Panoramix, e todo mundo conhecia essa história. Essa história tem um fundo muito grande e mais profundo de verdade do que a gente acredita. Júlio César, quando foi tomar Gália, ele escreveu lá os seus diários. E ele conta da impressão que ele tinha dos gauleses, do respeito que ele tinha dos gauleses, porque era um povo muito difícil de realmente vencer. Mas por quê? E ele vai falar dos druidas também. É porque os druidas, que eram os líderes filosóficos, religiosos, até das tribos celtas, gauleses, eles transmitiam o conhecimento da reencarnação. Olha só, druida e reencarnação, depois Kardec vem pegar o nome de druida de novo e falar sobre reencarnação de novo para nós. Ele está sempre querendo falar sobre reencarnação para nós. Assim como os gregos falavam de reencarnação, como os hindus falavam de reencarnação, todo mundo falava, todo mundo não, bastante povos falavam sobre reencarnação, os egípcios, mas eu vou falar dos celtas. E aí, então, os druidas, eles transmitiam isso, e os celtas, os gauleses, eles tinham isso aí, eles acreditavam muito nisso, eles acreditavam mesmo, como nós devemos acreditar. Eles acreditavam tanto, e aí vinha a impressão que eles causavam aos romanos. No campo de batalha, quando morriam gauleses lá, eles simplesmente diziam, logo nos veremos, e ó, batiam assim. Eles não se preocupavam com o irmão deles que estava morrendo, ou mesmo com a morte deles.
Depois se reuniam, faziam aqueles banquetes que tem nos desenhos, eles faziam. E quando nascia alguém, o druida ia lá e dizia: esse é fulano que está retornando. E aí fazia uma festa. A família que recebia a criança e a família que tinha desenganado, que se reunia, porque ele voltou. Então, quando eles estavam morrendo, eles não acreditavam, eles já acreditavam tanto que iam retornar logo, que eles também não tinham muita preocupação com a morte deles. Aquele corpo deles sabia que eles iam voltar em outro. Eles acreditavam tanto nisso que os historiadores chegam a dizer que eles emprestavam dinheiro para pagar na vida futura. Tanto que eles acreditavam que eles retornariam. Então, quando a morte do corpo deles, no campo de batalha, impressionava os romanos: como é que eu vou derrotar um povo que não tem medo de morrer? Que não chora porque está morrendo, irmão? Que faz festa depois? Eles não compreendiam aquilo. Eles tinham tanta certeza nisso que uma história dessas, que é anterior ao Cristo, chegou até nós, para a gente contar para vocês. Mas qual era a lição? Eles acreditavam realmente na vida após a morte, e que retornaria, e que a vida continua. Aí isso dava uma força para eles que impressionou o maior líder militar daquela época, do mundo daquela época. Isso é acreditar. É assim que a gente deve acreditar, não é? Nesta vida. Aí a gente muda o nosso ponto de vista a respeito da nossa vida presente. Mas o Espiritismo nos trouxe um ponto a mais sobre isso, não é? Lá, os cristãos antigos só recebiam essa mensagem que o Cristo nos deu: há muitas moradas na casa do meu Pai, meu reino não é deste mundo. E assim vai tantas dicas que ele foi nos dando a respeito, e a mensagem está ali. Aí chega o Espiritismo, terceiro o que? Revelação, tira o véu. E aí vem as comunicações inteligentes do mundo espiritual, nos trazendo detalhes, pormenores de como é a vida no mundo espiritual. Existem tantos pormenores que existem livros que explicam como se alimentam, como se locomovem, como estudam, como se preparam, como se alimentam. Se nós pegarmos algumas obras, nos detalhem com tanto detalhe, que a gente é capaz de fazer uma pintura exatamente como é lá. Como fazem. Então agora, para nós, foi acrescentado sim na revelação algo que nós já conhecíamos, os detalhes de como é lá, para que a gente possa realmente acreditar. Ah, mas é só narrativa? Não, isso se repete a cada grupo mediúnico que nós temos, quando nós temos uma comunicação do mundo espiritual. Para que a gente tenha essa fé em acreditar naquela vida, como aqueles celtas e outros tantos acreditaram. Certeza. Certeza, mas por quê? Porque simplesmente acreditar, meus irmãos, que existe uma vida futura, 100% dos cristãos devem acreditar. Mas ter a certeza, a fé, que muda o nosso ponto de vista a respeito da vida, aí já é outra etapa. Isso tem grande diferença, não é? E aí nós vamos entrar no ponto de vista. O ponto de vista que nós temos que ter com base nessa ideia. Muda um princípio. Nós, espíritas, ou pelo menos eu, nos pegamos muitas vezes em erro. Aquele erro que revela um erro de compreensão. A gente costuma dizer: ah, o meu espírito. Né? Como se nós fôssemos um corpo que tivéssemos um espírito. Mas não é o corpo que é passageiro, o espírito que é permanente. Então nós somos um espírito que tem um corpo. É diferente. Eu, o espírito, tenho um corpo que perecerá, me servirá de instrumento, que perecerá, e vai passar, eu vou voltar, eu vou encarnar e vou ter outro corpo. Mas o meu espírito tem um corpo que é passageiro. Não é meu corpo que tem um espírito. Não sei se vocês estão me fazendo claro. E nós falamos assim, tranquilamente. É porque está incutido na gente. A gente não tem muita essa certeza. Não é? Isto
é uma mudança de ponto de vista, né? O que é passageiro e o que é definitivo nisso? Nós somos espíritos em uma experiência na carne. Mas nós temos compreensão disso, e muitos palestrantes já devem ter falado, mas nós temos compreensão do que nós estamos dizendo quando falamos isso? Nós estamos dizendo que isso aqui é só passageiro. Isso aqui é passageiro. Tudo que tem aqui é passageiro. E aí, quando nós temos essa ideia, Kardec vai nos dizer: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado no país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e se torna a que dá para a libertação, pelo qual de lado, entra uma mansão de bem-aventuranças e de paz. É a maneira de encarar. Mas nós temos, além de ter essa certeza de que existe uma vida futura, nós temos que ter outro princípio, de que essa vida que nós estamos agora é um grande presente. Esta é a oportunidade que tem que ser vivida. Nós temos que acreditar e ter ciência de que essa é a grande oportunidade de nós nos melhorarmos. Que ela não é passageira, não é só uma passagem. Ela é passageira, mas ela determina o nosso futuro. Acreditar dessa maneira existe o positivo e o negativo. Tem aquele que acredita que a vida que vai ter outras encarnações, mas acredita que é uma oportunidade. Então eu vou me melhorar para na outra oportunidade eu vir já um pouquinho melhor, mais esclarecido e aproveitar melhor e conseguir evoluir mais. Mas tem aquele que também vai pensar assim: já que eu tenho um montão de vida para ver, então deixa eu curtir essa aqui que na próxima eu venho melhor. Não é assim. Não é essa a perspectiva que nós temos que ter. Porque essa perspectiva é mesmo daquele que não sabe o que vai acontecer na vida futura. Daí ele olha assim: sabe uma coisa, eu também não tenho certeza do que vai acontecer lá. Não me convenci muito do que me disseram, então eu vou aproveitar bastante aqui, mas seja o que Deus quiser do outro lado. Não é esse ponto de vista. O ponto de vista nós entendemos que é uma oportunidade, que é passageiro, mas é uma grande oportunidade, é a nossa maior oportunidade. Mas falando de ponto de vista, eu vou trazer um outro conto aqui, uma historieta, que eu peguei lá no livro budista para a gente entender que existem outras. Gandhi já dizia que as religiões são vários caminhos que levam ao mesmo Deus. As verdades, meus irmãos, são universais, elas não são cristãs, elas são verdades universais. A religião não são cristãs? São cristãs também, mas elas são universais. Quando a gente diz isso, elas servem para todos, estão presentes em todas as religiões. Meus irmãos, essas verdades que o Cristo veio nos trazer já existiu antes do Cristo existir. Porque o Cristo também foi criado há bilhões e bilhões. Um dos planetas que ele viveu na nossa condição, que a espiritualidade diz hoje que nem existem mais, as leis eram essas mesmas. Porque as leis universais, elas são imutáveis. E servem para esse planeta e para todos os planetas. Não existe outra época. Então, quando a gente vai trazer um conto, eu vou trazer um conto budista, porque ele vai contar de uma outra maneira a mesma história que a gente vai contar. Não é? São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, mas isso aqui não é fundamental. Aí eles vão contar o seguinte: que um adulto e uma criança resolve ir na beira da praia construir um castelo de areia. O adulto, desde que começou a construir aquele castelo de areia, sabia que daqui a um pouco aquele castelo deixaria de existir. Mas a criança não. A criança começou a construir com tanto afinco, você pegou tanto aquilo, porque ela era o trabalhinho dela. Ela fez com tanto carinho aquilo, construiu um castelinho, passou a manhã inteira. Daqui um pouco vem a onda e leva. O adulto até fica triste, mas vai acontecer. Ele tinha ciência que aquilo era. A criança não, se desespera. Ela não sabia que ela estava construindo uma coisa que logo desapareceria. Ela colocou muito trabalho naquilo. Então ela chora,
ela não entende porque é aquilo. E fica brava com o mar, fica brava com tudo. Esta é a perspectiva que tem. Aquele que sabe que é passageiro, quando vier as dificuldades, vai entender que ela é passageira. Vai sofrer, vai passar, quando perder alguma pessoa, vai sentir a falta, tem que sofrer o luto, né? Tem que, né, cumprir aquele momento de luto, tem sim. Mas, logo vai ter que sacudir a poeira e sim, a vida continua. Como é título, inclusive, de uma obra, né, espírita muito conhecida, André Luiz. Então, continua. Ele vai ter que ter consciência, não sabia que era passageiro. Claro que ninguém quer perder nada, mas continua. E assim a gente começa a ter um ponto de vista diferente quando a gente começa a perder os nossos problemas materiais, problemas de trabalho, problemas de saúde e as perdas das pessoas queridas. A gente sabe que é passageiro. A gente tem que ter consciência disso. Sim, sofrer, porque todos somos humanos, sofremos, temos que sentir isso, mas tem que prosseguir. Agora, aquele que não tem, porque a gente tem que ter ciência que nem os valores de que logo nos veremos de novo e vamos ter outras experiências. Mas aquele que não tem esse ponto de vista, porque não tem certeza do que vai acontecer, vai ficar assim, meu Deus, e agora? Nunca mais vou ver. Porque agora vai ser julgado, vai para um lado, outro vai para o outro, e se for assim, também não tem certeza se é o que vai acontecer. E aí é o desespero. E aí a pessoa passa a viver os seus problemas. Aí quando ela perde alguma coisa material, ela passa a viver aquela perda. Quando ela perde alguma coisa da saúde, ela passa a viver aquele problema. Tudo, meus irmãos, é aquele problema. Ele não vive e passa pelo problema. Ele passa a viver o problema. O problema passa a ser a vida dele. E aí acontece tudo o que nós sabemos. O que aqui as palestras provavelmente dizem muito. Lá vem as doenças psicossomáticas. Nós criamos ela. Porque a gente começa a viver sob a energia do problema. E só sabe falar da doença, e só sabe falar do filho que foi embora, e só sabe falar que a vida dele agora é falar sobre cultivar a memória de fulano, agora a vida passa a ser lutar por aquilo, né? Ficar com bravo porque perdeu, teve um sucesso na vida profissional e não sabe falar de outra coisa. E a vida vira aquele problema. Falta de entender que aquilo ali é passageiro. E logo viram outras coisas. Não é? É esse o ponto de vista. Esta é a diferença do ponto de vista daquele que realmente se apropriou dessa ideia de que existe uma vida futura, que aqui é passageiro e que lá é realmente a vida que existe, porque lá o Cristo é Rei. Lá são suas leis que valem. E que nós vamos estar aqui nesse estágio, partindo. Aí começamos a entender o conceito de família espiritual e família consanguínea. Tudo começa a fazer sentido. Mas sem entendermos isso, só achar que é mais ou menos assim, a gente não tem certeza nessas outras situações. E daí, diante da vida, a nossa maneira de ser muda e sofremos mais. Com certeza sofremos mais. Sofremos mais com a angústia, com a incerteza, né? Por falta disso. Mas falar sobre realeza, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do ponto de vista. Kardec vai nos falar sobre isso fazendo duas metáforas. Ele vai dizer que aqueles que não têm convicção disso são que nem aquela pessoa que está aqui, nesse plano. Tudo é grande, o prédio é grande, essa coluna é grande, o cidadão que está do meu lado, que tem 2 metros de altura, eu olho assim e o cara é alto. Agora, se eu começar a subir no morro e olhar lá de cima, tudo fica pequenininho. Tudo não é tão grande assim. Não é? Perspectiva. Ponto de vista. Se eu olho só aqui, só isso que eu sei que existe, isso aqui eu tenho certeza, o resto não tenho certeza de nada, eu me apego a isso aqui e aquilo que é grande, essa é a minha perspectiva. Agora, quando eu começo a ver a vida de uma maneira mais ampla, que aquilo não é só essa vida, que existe no outro, que existe na morada do meu pai, existem várias outras casas, aí eu começo a entender que essas coisas não são tão grandes assim, né? Então, é esta a ideia de ponto de vista que nós temos que ter.
E aí, as nossas dores não são tão grandes, mas as nossas perdas não são definitivas e absurdas. A gente sabe que perdeu, chora porque perdeu, se lamenta, mas vamos começar de novo, não é? Tudo isso com base nessa máxima. Mas da realeza do Cristo. Kardec vai nos fazer uma grande comparação. Ele vai nos dizer o seguinte: vai nos explicar que tem a realeza que vem da coroa, mas tem aquela que vem da obra, do conceito moral, do entendimento. Aquela que vem da coroa muitas vezes é amaldiçoada e se perde com o tempo, porque ela é imposta. Mas a outra não. Costumamos dizer que fulano ou Beltrano é o rei do futebol, é o rei da filosofia, é o rei disso, é o rei. Atribuímos títulos às pessoas que se destacam em uma coisa, que contribuem para a sociedade por alguma atividade. E existem outros que estão na história porque receberam uma coroa e se tornaram reis. Meus irmãos, eu vou fazer um exercício com vocês. Um exercício não, um simples questionamento, como tudo aqui para a gente refletir. Nós já tivemos muitos presidentes da República no Brasil. Lá no começo da República, naquela República Federal, também tivemos vários presidentes. É muito raro alguém se lembrar do nome de um presidente da República. Mas o cidadão não era o presidente da República? E agora? Isso eu lembrei lá atrás. Outros importantes senadores, juízes, presidente do tribunal, e assim essas autoridades que eu estou nomeando, quantos nós já tivemos na história do país? E quantos nós lembramos realmente do nome e do que fez? Essa grande autoridade do passo, que eu sou fulano de tal, tenho esse título, você sabe quem está falando, dura quanto tempo? Agora, a autoridade que foi dada a um Chico Xavier, a uma Irmã Dulce e a tantos outros, esse título de referência que nós temos, esse ultrapassa gerações, ultrapassa credos, fronteiras, países. Esta é a grande realeza. Sócrates, quer ver? Eu vou ser mais antigo. Sócrates é citado no começo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz que Sócrates e Platão foram os percursores das ideias do Cristo. E eles vêm bem antes do Cristo. E Sócrates, se eu falar de Sócrates, a maioria das pessoas vai saber que a gente está falando do grande filósofo da antiguidade. É só preciso dizer o nome dele. Tem máximas que ele trouxe até nós, não foi escrita por ele, mas foi ele que nos trouxe lá do Oráculo de Delfos a frase de conhece-te a ti mesmo. Nós temos um capítulo que nós gostamos muito espírita de falar sobre isso. Então, só que Sócrates foi condenado à morte. E condenado só que não tinha título, só que não tinha título nenhum de autoridade. Mas ele foi condenado à morte por 70 ou 78 juízes, alguma coisa assim, não sei. Meus irmãos, na história, ninguém lembra. Se você algum lembrar, me corrija, mas eu nunca vi ninguém que lembrasse o nome de um desses juízes, dessas autoridades que tinham tanto poder para tirar a vida de uma pessoa. Não. Quem foi, o que fizeram. Agora, do Sócrates, esse nós lembramos. Nós estamos falando do Cristo, da realeza do Cristo, de um homem muito maior, de um espírito muito maior do que todos esses que eu falei para vocês. De um ser que veio aqui e dividiu a história, pelo menos a nossa história ocidental, em antes e depois do Cristo. Olha o tamanho. Esse tinha, na realeza, um grande título de autoridade. Mas é esta realeza, que não vem de uma coroa,
É essa realeza que se impõe pelo seu caráter moral de que nós estamos falando. É esta a realeza do Cristo. Não é aquela que vem de uma coroa, que defende uma bandeira, que tem um exército e um povo. Não que se despreze quem tem, nós temos até aqui que pedir luz a esses dirigentes, mas a realeza do Cristo, que é a realeza que nós estamos falando aqui, esta não vem de uma coroa. É dessa realeza que o Cristo nos falou. Então, meus irmãos, este que tinha essa realeza, esse Cristo nos disse que existe uma vida futura, e essa vida futura é base da nossa doutrina, é base para nós entendermos a doutrina do Cristo, e é base para nós vivermos a vida de um ponto de vista que nos traga menor sofrimento, mais compreensão da vida e mais luz no nosso caminho, como todas as mensagens que Cristo nos trouxe em seu Evangelho. Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço o olhar e a atenção de todos, mais uma vez o convite do amigo, o convite da casa. Muito bom estar com você aqui. Fiquem com Deus e tenham todos uma boa noite.